Olá, boa noite. Eu estou gravando esse vídeo hoje para falar sobre um assunto muito importante. Um assunto que muita gente não conhece, que é a EQM, Experiência Quase Morte. Acredito que ninguém quer passar por isso, mas infelizmente às vezes acontece. Muitas pessoas que eu conheço já passaram. Não foi muito agradável, mas foi necessário. Foi um momento no qual elas estiveram internadas numa UTI, teve uma parada cardíaca ou coisa parecida. E tem alguns relatos e muitos são diferentes uns dos outros. E eu quero contar hoje a respeito de uma pessoa muito querida minha, a Eliana. Eu vou contar o que aconteceu com ela. Como não é meu, eu preciso ler algumas coisas porque é bem profundo. Então eu vou começar. Ela saiu da UTI e pediu um caderno para escrever rapidamente, para não esquecer o que aconteceu com ela. Muitas pessoas não fazem isso. Muitas pessoas quando voltam ainda ficam conturbadas, sem entender onde estão. Tem muita confusão quando volta para esse plano terrestre, digamos assim, né? Porque elas estão numa outra consciência, diferente de tudo. Então cada um tem um relato do que sentiu nesse momento. E ela anotou todas essas coisas, só coisas boas. A lembrança continua viva na vida dela até hoje. Foram vários anos. E pelas outras pessoas que eu ouço também falar, é algo que fica incutido dentro da pessoa, como uma coisa real que estivesse acontecendo há pouco tempo. Algumas coisas que viu, na realidade não existia. Por exemplo, um buffet de amigos que ela tinha, era muito bonito, mas tinha vários ratos. Ela consta que viu 21 ratos. Ruas, casas diferentes. Entrou numa Kombi, numa perua Volkswagen. Pediu água. Apareceu vários tipos de vasilhames. Quando pegava o vasilhame com água, amolecia e não conseguia segurar, como se fosse um saco plástico. Encontrou a irmã e a mãe ainda na Kombi. As duas tinham visitado e dado água para ela. Veja só, se confunde, né? O que ela está desacordada vendo com o que está acontecendo realmente. Existe uma confusão. Para todos ela estava ali dormindo, em coma, né? Digamos assim. Mas algumas coisas ela sentia, ela sabia, mas de uma forma diferenciada. Ela saiu da Kombi e com o olhar, os cabelos das pessoas se arrepiavam. E ficou brincando com os cabelos. Olhava para as pessoas e os cabelos iam arrepiando. E ela não entendia como que ela conseguia aquilo, mas ela achava muito engraçado. Logo depois daquilo, ela disse que foi convidada por Deus para fazer algo. Esse algo estava lá representando 40 pessoas mortas que tinham convidado 40 pessoas vivas para estar lá e levar para estar lá, desculpe. E as pessoas levavam algumas outras pessoas que amavam muito, né? Então eram 40 pessoas mortas e 40 pessoas vivas, né? Os mortos convidavam 40 vivas. Como? Não sei. É assim que acontece. Ficou sabendo que 6 pessoas queridas dela estavam mortas. Isso no plano que ela estava, né? Mas na realidade estavam vivos. Depois entrou em um lugar imenso, todo de terra, muito alto, como um castelo de terra fofa. Castelo de terra fofa, é umas coisas assim meio surrealista, né? Sentou em uma cadeira alta e as pessoas começaram a abraçá-la. Pessoas que estão vivas e pessoas que já morreram. Então ela tanto se encontrava com pessoas vivas
como ela também viu pessoas que já tinham morrido. Brincavam de furar fila, era muito carinho. Furavam a fila para poder ir primeiro e abraçá-la. Olha que interessante, num plano espiritual, furando fila. Olha que estranho isso. O filho dela, que estava vivo, confirmou que estava morto. Isso confundiu mais a cabeça dela. Isso no local onde ela estava. Uma das pessoas que estavam lá, nos abraços, realmente tinha ido visitá-la e a abraçou. E pediu para ela sorrir e ela correspondeu naquele dia. Né? Então olha a confusão da onde ela estava e do que estava acontecendo realmente. Saiu de lá e voltou para a Kombi velha, onde ganhou muitos presentes. Bolsas diversas e presentes em geral, vários tipos e tamanhos. Daí ela relata, copos de cristal, ferro elétrico, forno elétrico. Continuava com sede, mas o copo sempre desmanchava. Como é que pode isso? Surreal. Voltou para o castelo e começaram os testes. Lá estavam as 40 pessoas mortas e as 40 pessoas vivas. Um casal de senhores japoneses que comandavam o local davam as ordens e eram cumpridas. Entrou um rapaz, ajudante do casal, e estava ali diversas vezes rodeando. Ele existia, era enfermeiro na UTI. Entre as 80 pessoas, tinham 3 médicos e 2 tinham feito a operação. O outro talvez seja do outro plano, diz ela. Não conhecia, não sabe quem é. Tinha muita carne assada em peças inteiras, muita linguiça, mas não conseguia comer nada. Quando pegava aquelas carnes, elas sumiam. Vai entender. Não comi, não bebi e não usei banheiro. Ela não tinha vontade de nada em si. Lá fora, entrei num bar, era um bar da Neide, novamente, e pedi para me vender água e ir ao banheiro, mas não consegui nada. Não conseguiu beber água e nem ir no banheiro. Ela me levou para o andar de cima. Já estava com a maca amarrada no braço. Olha como mistura as coisas. Ali ela já estava com a maca amarrada, né? O braço dela amarrado na maca. Andei muito tempo com a maca amarrada no braço. Como é que pode? Nesse lugar pode. O andar de cima tinha uma parede de vidro. Quando percebi que estava flutuando e próximo à parede de vidro, eu caí com a maca, me assustei, pois passei pelo vidro, mas não me machuquei. Tudo amortecia a queda. Subi novamente e lá encontrei 2 crianças japonesas, o Tanaka e a Célia. Tinha também mais 3 meninos negros que não consegui o nome. Pela parede de vidro eu via os presentes nos telhados, sofá azul e muitos jogos de crochê de todos os tipos e cores. As crianças voavam e iam buscar os presentes para mim, me ajudaram muito. Olha que história louca. Nesse momento era noite, voltei para dentro do castelo de terra e tinha muito mais presentes. Peguei eu e as crianças. Avistei um carro amarelo, 0 quilômetro. Não consegui pegar. Olha que interessante. Nessa época que ela estava internada, que ela avistou esse carro amarelo, eu estava comprando um carro amarelo. Quando voltei, esse tipo de carro estava nas propagandas na TV. E meu filho tinha comprado um Fiat amarelo de outro modelo e ano, mas amarelo. Muitas esculturas de madeira e vasos em todos os corredores tinham presentes. Oh meu Deus, quantos presentes! Corriam muito para que os presentes não sumissem.
O carro amarelo sumiu e perdi. Eu acho que é o meu, veio para mim. Ao amanhecer, saí do castelo e encontrei um jipe no meio dos presentes. Ela encontrou um jipe depois no meio dos presentes. Esse eu consegui pegar e era meu, junto com todos os presentes que ganhou. Olha, perdeu o carro amarelo, mas ganhou um jipão. Um amigo, o Manuel, ao me visitar em casa, disse que via esses presentes como as orações que recebi, pois realmente foram muitas. Depois disso, estava deitada na maca, toda amarrada, e tinha uma pessoa que me judiava muito. Tinha uma pessoa que judiava dela e ela não entendia o porquê no começo. O nome era Michele. Não sei se existe. Me chamava de catarrenta. Olha só o que a mulher chamava ela. O tempo todo jogava a maca por vários corredores. Era uma torturadora. Mas tudo era amortecido e nada acontecia. Apertava muito o meu nariz. Chamava de catarrenta e depois ia apertava o nariz. Era nojenta, isso sim. Ela tinha muitos ciúmes do médico, que no caso era seu amante. Ele mal podia falar comigo. Ela descobriu o porquê. Passei por testes de vários tipos, até de fidelidade, onde disse que amava meu marido e não iria traí-lo. Ela não entendia, mas muitas coisas estranhas aconteciam no meio. As pessoas ficavam em círculo sentadas, torcendo para que eu passasse nos testes, pois eu passando aumentava o que eles ganhavam. Uma tia aparecia em 3 ou 4 pessoas para que eu acertasse qual era a real. Ela me ajudava a acertar, me olhando, às vezes piscando, e a maioria das vezes eu acertava. Olha só, um plano diferente, ainda assim tinha umas tramóias no meio. Outros testes fui fazendo e passando tudo dentro do castelo de terra. De um momento para o outro, está no castelo, já não está no castelo, não existe, une-se o presente, o passado, mistura-se tudo. Muitas vezes deitada na maca, descobriram meus seios e eu puxava o lençol me cobrindo para ficar não exposta. Aí ela não sabe explicar, se era alguém que descobria para limpar ela, ou não sei o porquê, mas ela não sabe explicar. Em um momento eu fiquei fechado em alguns compartimentos, como quartos com uma saída pequena, como com portas. Lá passei muito medo. Tinham ratos, de novo ela fala sobre ratos. Tudo ficava fechado, abria, passavam algumas pessoas, eu às vezes conseguia passar, outras não conseguiam. Eu gritava muito, com muito medo. Então essa foi uma parte difícil, né? Onde ela sentiu muito medo. Às vezes o compartimento ia fechando, diminuindo, até que eu conseguia sair. Então às vezes ela saía daquele local. Novamente passei por todas as comportas, sempre com muita terra, uma terra fofa e toda por igual em todo o castelo. Voltei para a sala de desafios e continuei sendo testada e quando passava, todos comemoravam. Olha só. Novamente estava com a maca amarrada em minha mão direita. Eu andava muito, flutuava, sempre sozinha, mas não me sentia só, pois tinha muita gente envolvida. Fui para frente em outro local do castelo, onde estavam os 40 vivos e os 40 mortos. Lá tinha 5 telas com 5 carreiras de números
números muito grandes, com muitos dígitos. Tinha que falar os números que eram valores que os 40 mortos ganhariam para os 40 vivos. Era um jogo. Logo, entendi o jogo e vi que tinha que dizer o maior valor. Os chefes diziam, olha como ela é inteligente. Entendi o jeito certo do jogo e que tinha que falar no final a palavra fotos. Aí conseguia completar o valor mais rápido antes que de apagar os números. Essas fotos eram muitas e com todos os mortos. Os mortos saíram do céu, num avião. Olha só, saíram de avião muito grande. Lá foram tiradas muitas fotos, todos juntos, como uma grande família. As fotos eram divididas e alguns estavam em determinadas fotos, outros em outras, sempre bem misturados. Quando eu dizia o valor mais a palavra foto, aqueles que estavam nas fotos daquele número ganhavam o valor falado e gritavam muito felizes. Eu ficava variando entre 5 telas, olhava para lá e olhava para cá. Então ela ficava ali, ó, para poder responder e ganhar. Meu marido Carlos e minha nora Milena estavam me visitando na UTI e me ouviram cantar os números. Olha que interessante. Ela, nesse lugar onde ela estava, que não tinha nada a ver com aonde eles estavam, acredito que não, e o que estava acontecendo com ela lá, na realidade ela estava falando em voz alta e os parentes dela ouviram. Neste momento interagi com eles, minha nora, ela nesse tempo aqui eu acredito que ela estava meio acordada, né? Neste momento interagi com eles, minha nora dizia que meu filho Júnior estava vivo e eu teimava que não, pois ele mesmo tinha confirmado para mim, lá dentro do castelo, que tinha morrido com um tiro e quem o tinha matado. Na onde ela estava, ela viu o filho e o filho falou que estava morto, que tinha morrido e falou quem tinha matado ele. Então ela estava acreditando naquilo e não acreditava no marido dela ali, que o filho estava vivo. Eu continuava jogando e conversando com eles. Parece que nesse momento atrapalhavam em meu jogo, que para mim era muito importante ajudar todas aquelas pessoas. Então o marido dela, com mais pessoas ali conversando com ela, mas estava atrapalhando porque ela ainda estava ligada naquele jogo e queria continuar. Meu marido me disse, volte para sua família. E ela respondeu, eu vou voltar, mas preciso terminar o jogo. Agora me deixa jogar. Lá em algum momento, alguém me perguntou, você quer voltar? Eu respondi, não quero. Não quero fazer tudo que vim fazer aqui primeiro. Depois eu volto. Então ela disse que não queria, porque ela queria primeiro fazer tudo o que ela estava sentindo de fazer naquele plano que ela estava. E depois ela voltaria. E ela disse que era uma voz feminina e não reconhecia aquela voz. Terminou o jogo e não consegui ver a soma dos valores, mas entendi que era muito, mas muito dinheiro para resolver todos os problemas financeiros e ficariam em paz para o resto da vida. Então ela estava ganhando muito dinheiro para poder ajudar aquelas pessoas. Saí de lá e as pessoas se espalharam. Novamente eu estava com a maca amarrada em minha mão direita. Comecei a andar puxando a maca. Subia, quero dizer, tentava subir, pois passava pela terra. Ali tinham escadas, andava em círculos para cima e para baixo, sempre flutuando e passando pela terra.
As pessoas diziam para eu parar, o que eu, em minha teimosia, não aceitava. De repente, após muitas voltas, minha mão se soltou de meu pulso e meu dedo mínimo e anelar saíram também. Tudo sem sangue, e comecei a pedir para os médicos me socorrerem. Chamei o Dr. Fábio e ele se impressionou com o que viu. Meu irmão Beto veio, pegou meus dedos, que mais pareciam uma linguiça cortada ao meio, e cortou as unhas. Eu disse: Beto, são meus dedos. Ele largou e saiu. Eu não conseguia deixar minha mão e meus dedos limpos. Caía terra, eu limpava. Caía areia e eu limpava novamente. Colocava a mão e os dedos em uma bandeja e cobria com papel, e o papel voava e sujava novamente. Ela estava tentando deixar tudo limpo, mas não tinha jeito. Conversei muito com o Dr. Fábio e ele resolveu colocar um micropore, né? Sou alérgica a esparadrapo. Em meu pulso, grudando minha mão, coloquei os dedos no lugar e eles grudaram. Então, como ela era alérgica a esparadrapo, ele colocou um micropore e disse que grudou a mão dela e os dedos no lugar. Olha que coisa louca. Quando contei essa parte para Edna, ela ficou branca. Eu disse: o que foi? Ela disse: você estava olhando através dos meus olhos? Pois eu e o Júnior estávamos do outro lado do hospital, esperando a hora da visita. O Júnior saiu um pouco e neste momento entrou uma moça com vestimenta de supermercado que tinha cortado a mão fora. A mão estava em uma sacola plástica. Olha só isso. Para ela, a mão dela tinha caído, 2 dedos, e naquele mesmo momento que aconteceu aquilo, a cunhada dela estava do outro lado da rua, vendo uma pessoa que chegou, que tinha cortado a mão no mercado. Como é que pode isso? Não é uma coisa sem sentido, não dá para entender. Saí e me sentei em frente ao lugar mais lindo que meus olhos já puderam ver. Era tudo verde, um verde bem claro, onde rio, árvores e tudo que se envolvia na minha mente era daquele verde. Verde é uma cor que eu não gosto, não me agrada, mas era maravilhoso. O chão da rua e as calçadas era tudo forrado de plástico leitoso, do mesmo verde. Tudo muito grande, os rios, as ruas, as árvores, as casas. Fiquei ali naquele banco, descansando um pouco, pois até então não tinha parado. Junto comigo sentou-se uma das acompanhantes de um dos mortos, mas era uma pessoa que não fazia companhia, pois nem conversava. Eu falava e ela só balançava a cabeça, mas estava ali. De repente, percebi que a água do rio estava subindo 10 centímetros na rua, e na calçada lembrei que tinha deixado meu sapatênis lá. Tinha comprado um dia antes de ir para o hospital. Fui buscá-lo e já não estava mais no local. A água já tinha levado. Bom, isso é uma grande parte do que ela passou. Para que o vídeo não se prolongue tanto, eu reservei o final para um outro vídeo. Espero que vocês entendam, para não ficar tão cansativo. Mas tudo isso é real.
tem como ser provado, né? Simplesmente ela me autorizou a falar sobre essa EQN que ela passou. E eu achei muito interessante, porque tem muitas coisas diferentes de outras pessoas que eu já li, que eu já assisti vídeos, então eu achei por bem falar sobre essa EQN dela. Então, nos encontramos no próximo vídeo. Até lá. Tchau.